Queridos irmãos, a paz do Senhor, espero que esteja tudo bem com você, com sua família. Deus é fiel, Deus tem cuidado de nós e hoje nós vamos continuar falando sobre a nossa escola dominical. Nós estamos estudando sobre os dons espirituais e ministeriais e hoje, na semana passada, nós falamos sobre os dons de poder e hoje nós falaremos sobre os dons de elocução. O texto áureo está registrado em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 11, que diz: Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória, o poder para todo sempre. Amém. A verdade prática nos diz: os dons de profecia, de variedade de línguas, de interpretação das línguas, são para edificar, exortar e consolar a igreja de Cristo. Só para reforçar, relembrar um pouco, nós já falamos sobre a importância dos dons, sobre o propósito dos dons, sobre os dons de revelação, os dons de poder, e hoje nós vamos falar sobre os dons de elocução. A leitura bíblica em classe está em 1 Coríntios capítulo 12, versículos 7, 10 ao 12, depois capítulo 14, versículos 26 ao 32. Acompanhe conosco, por favor. Diz assim: mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. E a outro operação de maravilhas, e a outra profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outra variedade de línguas, a outra interpretação das línguas, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um, que tem muitos membros, todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. 1 Coríntios capítulo 14, que fareis, pois, versículo 26, que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação, faça-se tudo para a edificação. Se alguém falar língua estranha, faça-se por dois, ou quanto mais, muito três, e por sua vez haja intérprete. Se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Mas se a outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro. Porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam e todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Nesse texto nós entendemos vários pontos mencionados pelo apóstolo Paulo na primeira carta aos irmãos em Corinto, sobre a importância dos dons e sobre a maneira correta de se utilizar os dons de elocução. O estudo da lição dessa semana concentra-se nos 3 dons. Nós vamos falar hoje sobre os dons de profecia, variedade de línguas e interpretação das línguas. Então nós precisamos estudar para ter cautela, para usar da maneira correta. O apóstolo Paulo fala aqui sobre os dons: não quero que sejais ignorantes. Não é ignorante de burro, de rude, de grosseiro, mas ignorante de não conhecer mesmo sobre aquilo. Então é importante nós estudarmos e conhecermos sim sobre a forma correta de se utilizar os dons de elocução. E o apóstolo Paulo também registrou aqui em 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 11, que diz assim: olha, mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, seja o dom que for, que Deus entregar na sua mão, ele é o mesmo Deus que opera, repartindo particularmente a cada um como quer. Ele não vai me dar o dom que eu quero. Ele vai dar o dom que é para a edificação da igreja dele. Então, o dom como o Senhor achar por bem. O primeiro tópico vai falar sobre o dom de profecia. O dom de profecia se refere às mensagens espontâneas inspiradas pelo Espírito, em uma língua conhecida para quem fala e para quem ouve, objetivando edificar, exortar ou consolar a pessoa destinatária da mensagem. Profetizar não é desejar uma bênção a uma pessoa, pois essa é a finalidade da profecia. O que acontece? Na profecia, nós vamos receber principalmente a exortação da parte de Deus. Então vai vir uma profecia para que nós possamos ser exortados, ser consolados, ser confortados, ser animados pelo Senhor. E isso é dos objetivos da profecia, do dom de profecia.
a relevância do dom. O dom é tão importante para a igreja de Cristo que o apóstolo Paulo exortou sua busca. Não obstante, esse dom, a profecia, o apóstolo Paulo recomendou que o exercício fosse observado pela ordem e cuidado nos cultos. Os crentes deveriam julgar as profecias quanto ao seu conteúdo e a origem de onde elas procedem, pois a profecia vai ter três origens: ou vai ser de Deus, ou vai ser do diabo, ou vai ser do homem. Então cabe a nós, o apóstolo Paulo também deixou claro isso para que nós possamos julgar as profecias. E uma forma clara, certeira daquela profecia ser de Deus ou não, aquilo vai se cumprir. Talvez disse, olha, você vai casar com fulano de tal, se aquilo ali se cumpriu, tudo bem. Ah, você vai casar com fulano, e às vezes a outra pessoa é até casada e tudo, mas nós precisamos sim entender que para aquela profecia ser mesmo, prova que é de Deus, aquilo ali vai se cumprir. E lembrando que vai se cumprir no tempo do Senhor. E o apóstolo Paulo também deixou claro para nós ficarmos atentos, porque ele disse assim, olha, nos exortou principalmente em relação aos falsos profetas, né? E a palavra também deixa claro lá no livro de Mateus que fala: cautelai-vos, porém, os falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Vigiemos. Então existem muitas pessoas que às vezes utilizam o dom para proveito próprio, né? Para ganhar algo ali, tudo. Então isso é muito triste. A profecia contribui para a edificação do crente, porém ainda existe muita confusão a respeito do uso desse dom. Há líderes permitindo que as igrejas que lideram sejam guiadas por supostos profetas. A igreja de Jesus Cristo deve ser conduzida segundo as Escrituras, pois esta é a inerrante palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a profecia por excelência, deve ser o manual do líder cristão. Quando se fala da profecia, a maior profecia que nós temos, a maior, é a Bíblia Sagrada. Deus revelou, né, entregou aos homens, e aquilo foi registrado. Nós temos essa profecia guardada conosco, né, primeiro no nosso coração, e também nós temos acesso a essas palavras. Então, o que não pode acontecer é as pessoas usarem o dom e achar que a profecia em si, a igreja, aquela igreja, eu vou lá que os irmãos profetizam, isso é usar de forma totalmente errada. Então, que Deus nos dê discernimento para conseguir entender tudo isso. Então, o dom de profecia serve principalmente para nos exortar, né, para nos animar, para nos edificar e para nos consolar. O segundo tópico vai falar do dom de variedade de línguas. O dom de variedade de línguas é a habilidade de falar uma língua que o próprio falante não entende, para fins de louvor, oração ou transmissão de uma mensagem divina. Segundo Stanley, alguns ensinam que, por estarem em alguns listados em último lugar, esses são de menor importância. Quando vai citando os dons, o dom de variedade de línguas está nos últimos lugares. Então, algumas pessoas consideram que no escrito, como ele está nos últimos lugares, então ele não é tão importante. Na verdade, colocou por escrito, mas isso não quer dizer nada. Né? Todo dom vindo de Deus ele é muito importante e merece sim a nossa atenção. A finalidade do dom de variedade de línguas é principalmente para a edificação da vida espiritual da pessoa. Porque o comentarista até colocou aqui o seguinte, olha, as línguas, ao contrário da profecia, não exortam, não edificam a igreja, elas são para a devoção espiritual de quem recebe este dom. À medida que ele fala em língua estranha, vai sendo edificado, pois o Espírito toca e o renova diretamente. Às vezes, a pessoa quando se tem o dom de variedade de línguas, ele fala em língua estranha de uma maneira que, obviamente, que ninguém vai entender, mas aquilo ali vai edificar, porque além de mostrar do Espírito Santo renová-lo, né, ele vai sendo edificado, tendo a certeza que Deus está usando ele ali, Deus está falando com ele. Né, e da mesma maneira, quando ele vai falando em língua estranha, o Senhor vai falando com ele, vai animando, né, vai o confortando ali, o consolando também. E alguns também falam que isso aí foi só no período apostólico. Não, o dom de variedade de línguas ele é importante e atual até os dias de hoje. O terceiro tópico vai falar da interpretação das línguas. O dom de interpretação das línguas é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo aquilo que foi pronunciado em línguas. Na igreja de Corinto havia certa desordem no culto em relação aos dons, por isso o apóstolo Paulo falou, se alguém falar língua estranha, faça-se por 2 ou quanto mais 3,
e por sua vez haja intérprete. Se não houver, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Voltando àquele ponto, que tudo tem que ser com ordem e com decência. E o espírito do profeta é sujeito ao profeta. Então, se começou a falar de forma desordenada, sem ter interpretação, aquilo vira uma bagunça e ninguém entende nada. Por isso é necessária interpretação. Eu achei importante aqui que ele colocou, olha, é a habilidade de interpretar no próprio vernáculo. Nós estamos aqui no Brasil, se nós recebemos um pastor vindo de outro país, ou alguém que estiver ministrando, né, seja um pregador que for, que estiver vindo de outro país, ele fala no idioma dele. Quando ele for Deus usá-lo aqui em dom de profecia e tiver um intérprete, ele vai falar em língua estranha e o intérprete vai falar no português para que nós possamos entender. Mesmo que ele não fale português, mesmo que o intérprete não entenda a língua, né, original desse pregador que eu citei no exemplo, ali nós vamos ver Deus operando e aquilo vai sendo, uma língua espiritual vai sendo interpretada. A diferença entre o dom de interpretação e de profecia, embora haja semelhança, são dons distintos. O dom de interpretação de línguas necessita de outra pessoa, também capacitada pelo Espírito para que interprete a mensagem e a igreja seja edificada. Do contrário, os crentes ficarão sem entender nada. Já no caso da profecia, não existe necessidade de intérprete. O dom de interpretação, sim, você vai precisar de uma outra pessoa, mas a profecia não. Nesse caso, definiu bem essa questão quando diz que não haverá interpretação se não houver quem fale em línguas estranhas, ao passo que a profecia não depende de outro dom. A profecia, Deus vai dar uma revelação, falou ali, o profeta, né, vai chegar, vai entregar aquilo ali. Por outro lado, nós vamos ver também Deus falando com alguém falando em língua estranha num lugar, né, numa igreja, por exemplo. Quem estiver em cima vai falar, e às vezes quem estiver embaixo ali vai interpretar, ou ao contrário. Isso aí não tem uma regra, né? Mas o importante é nós sabemos que os dons de elocução são totalmente atuais, estão aí à nossa disposição, basta nós buscarmos ao Senhor, pedimos a Ele que nos conceda algo que seja para a edificação da igreja dele, para que o reino dele possa ser anunciado. Então Deus tem dom de profecia, o dom de variedade de línguas e o dom das interpretações das línguas. Ainda que haja muitas pessoas em diversas igrejas que não aceitem a atualidade do batismo com o Espírito Santo e dos dons espirituais, os chamados cessacionistas, Deus continua nos abençoando com suas dádivas. Portanto, não podemos desprezar o dom de profecia, o de falar em língua estranha, o de interpretá-los. Porém, façamos tudo conforme a Bíblia, com sabedoria, com decência e ordem. Agindo dessa forma, Deus usará os seus filhos para que sejam portadores das manifestações gloriosas dos céus. Deus tem um dom específico para você, para mim, para todos nós. Basta nós buscar a Deus e pedir a Ele a direção, pedir a Ele que venha nos dar um dom, que venha ser para a edificação da casa dele. Isso é muito importante. Tá bom? E assim nós concluímos a lição de hoje. Que Deus possa continuar falando no seu coração. Na semana que vem estaremos falando do ministério de apóstolo. Que Deus possa continuar abençoando você, sua família, te guardando em nome de Jesus. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor, agradecendo a Ele, pedindo que Ele venha continuar cuidando de nós. Amado Deus e eterno Pai, te agradecemos, Senhor, por tudo, e te agradecemos, Deus, por cada vida que nos acompanhou, que ainda vai acompanhar esta lição. Que o Senhor possa continuar falando dos nossos corações, que o Senhor possa, Deus, continuar nos usando, que o Senhor possa dar os dons para as nossas vidas conforme a sua necessidade, conforme o teu querer, que venha ser tudo para a edificação da tua casa, que venha ser tudo para o crescimento do teu nome, para o crescimento do teu reino. Oramos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Deus te abençoe, em nome de Jesus, fique em paz.